Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Queria dizer que nós já avançamos para o tópico 4 da nossa programação. Você que está atento aí acompanhando o nosso programa, o nosso plano de atividades que nós já disponibilizamos para vocês, hoje estão sabendo que nós vamos estudar sobre os custos. Hoje, nessa data, a gente começa a estudar, a entender ao que realmente representa a nossa disciplina, no nosso curso de contabilidade, os custos. Então, os custos hoje nós iremos estudar sua introdução, conceito e elementos dos custos. Fazer uma rápida introdução, o que representa, e um detalhe dentro dessa introdução, a gente vai fazer aquela diferença, a diferença fundamental, que essa vocês não podem esquecer, que é a diferença entre receita, aliás, entre custo e despesa. Essa é fundamental. Então, vamos seguindo aqui com o que nós chamamos de introdução, onde a gente gostaria de falar nessa introdução que as empresas, seja elas quais foram, porque todas as empresas, vocês sabem, que objetivam o quê? O lucro. Objetivam o lucro. Então, essas empresas que desenvolvem suas atividades, elas se orientam através de orçamento, de planejamento, e os custos, eles têm um papel fundamental para que se tomem as decisões corretas e que se possa planejar o futuro da empresa por mais de um exercício, por décadas e décadas. Mas tudo isso precisa de quê? Precisa conhecer os custos, por isso é que ele é fundamental. E a diferença entre custo e despesa. O custo é o gasto com a fabricação do produto. Então, ele está envolvido, ele está ligado diretamente com o processo produtivo. Nesse sentido, percebe-se que o custo só afetará o resultado na parcela do gasto que ocorrerá à venda aos produtos vendidos. Os custos dos produtos não vendidos não afetarão o resultado, porque eles vão permanecer na empresa lá no ativo, dentro de estoques de produtos acabados. Já a despesa é o gasto que não está relacionado ao processo produtivo, não está ligado à produção. São todos os demais fatores identificáveis à administração financeira, relativa a vendas, que reduzem a receita. Portanto, se diz que a despesa sempre afetará diretamente o resultado do exercício, porque ela não está ligada com o processo produtivo, como os custos, por exemplo, que parte pode ser diminuída e parte não, porque pode ficar produto a vender ainda no estoque. E a despesa, portanto, é um gasto que provoca redução no patrimônio. É um bem ou serviços consumidos, direto ou indiretamente, para obtenção de receitas. Aqui nós colocamos, por exemplo, comissão sobre vendas, que é aquela comissão que é paga aos vendedores para poder eles, em cima das vendas que eles realizaram. Então, eles vão receber comissão. Comissão de despesas bancárias, também as operações bancárias das empresas são cobradas taxas, comissões, tarifas, e isso está tudo ligado aí também, como não é da produção, está ligado à despesa. E, por fim, não menos antes de acabar, eu queria chamar a atenção do que representa, de fato, o custo. O custo é um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção. Por que eu marquei aqui na produção? Porque a diferença é exatamente essa. A despesa não está ligada à produção. Por exemplo, despesa bancária, despesa com vendas, não tem nada com a produção. Então, se você tiver alguma coisa com a produção ligada diretamente, aí nós estamos tratando dos custos. Então, está ligado sempre à produção de outros bens ou serviços. Eles também correspondem a um gasto, só que reconhecido como custo no momento da fabricação de um produto ou execução de um serviço. Por exemplo, matéria-prima, né, que são decorrentes dos materiais aplicados na produção, mão de obra, que é a força de trabalho das pessoas, força de trabalho humano, os gastos gerados de fabricação, todos esses constituem aí como exemplo de custo. E esses exatamente compõem os elementos do custo. Então, nós temos 3 elementos que compõem o custo. Os materiais, que são os primeiros, a mão de obra e os gastos gerais de fabricação. Então, portanto, nós temos 3 elementos fundamentais
que estão aí relacionados, que estão ligados à questão do custo, ok? Então, isso é fundamental nessa situação. Se eu perguntar para vocês, sempre vão ser os materiais, a mão de obra e os gastos gerais de fabricação corresponde aí a esses elementos, ok? Portanto, é a nossa participação de hoje. É importante que vocês procurem estudar o que representa os materiais. A gente vai ver que esses materiais podem ser matéria-prima, material de embalagem, material secundário. A gente vai estudar o que é mão de obra. Mão de obra é nada mais do que se paga para a produção ser realmente realizada, é a força de trabalho humano. São os operários, os supervisores, os chefes de setores. Então, o que se paga para eles, como salário, rescisão, abonos, FGTS, INSS, os encargos sociais de modo geral, hora extra, adicional de produtividade, tudo isso constitui mão de obra. E os gastos gerais de fabricação são aqueles custos que não são nem ligados a materiais e muito menos a mão de obra. Mas a gente, no decorrer aqui do nosso estudo, a gente vai conhecer e classificar ainda mais. O importante é saber hoje que os elementos do custo são 3, e aí estão representados pelos materiais, pela mão de obra e pelos gastos gerais de fabricação. Não deixem de responder à atividade que está lá disponível para você no nosso Classroom. E qualquer dúvida, pode nos mandar aí pelo mural, que estaremos à disposição também para orientar e tirar todas as dúvidas necessárias. Tudo de bom, uma boa aula, e estaremos à disposição de vocês. Que Deus os abençoe.